Olá para você que acompanha as nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos falar sobre vértice de uma função do segundo grau, conteúdo aí do primeiro ano. Bom, trouxe aqui duas imagens, ambas de pontes, e essas pontes elas possuem formato de parábolas. Essa aqui com a concavidade voltada para baixo e essa aqui com a concavidade voltada para cima. Neste primeiro caso, a gente pode verificar qual é o ponto máximo que essa parábola pode atingir, ou seja, a altura máxima que ela consegue atingir. E aqui também, porém aqui não é a altura máxima, né? Aqui seria a altura mínima. Então, por isso, em parábolas, a gente tem pontos máximos e pontos mínimos, que são os vértices da parábola. Então, aqui a gente vai ter um ponto, a gente vai ter um vértice e as coordenadas deste vértice, se a gente colocar essa parábola no plano cartesiano, nós teremos valores para x e valores para y. Então, nós teremos uma coordenada aí, x, y. Aqui também, se a gente colocar em um plano cartesiano, nós teremos a coordenada x e y. Na aula anterior, nas aulas anteriores, né, nós vimos como resolver uma equação quadrática, e uma equação quadrática ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente encontra os valores de x que satisfaz essa equação. Nós vimos também o que é uma função do segundo grau. Nós definimos função do segundo grau e vimos que uma função de segundo grau ela é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Ambos, os valores de a devem ser diferentes de zero. Nós vimos também que o gráfico de uma função quadrática, ele é representado por uma parábola, que pode ter a concavidade voltada para baixo, no caso em que eu tiver valores de a negativos, e ela pode ter a concavidade voltada para cima quando a gente tiver valores de a negativo. Nós também aprendemos a calcular as raízes de uma função do segundo grau, e essas raízes elas podem estar em duas, né? Nós podemos ter então duas raízes quando o gráfico toca o eixo x, que igual a este exemplo aqui, ou eu posso ter apenas uma raiz, ou eu posso ter nenhuma raiz. E vimos que para a gente encontrar as raízes de uma função do segundo grau, basta a gente pegar a função e igualar a zero. Por que a gente iguala a zero? Porque o meu gráfico toca o eixo x exatamente onde o y, ou seja, onde o f de x é exatamente igual a zero. Que aí é onde a gente cai lá na nossa equação quadrática. Então, é onde a gente encontra, ou seja, a gente resolve uma equação quadrática. E aprendemos também a definir uma função a partir das raízes e de um ponto qualquer. E para essa aula, nós vamos então aprender a calcular os pontos máximos e mínimos de uma função quadrática. E para iniciar, eu trouxe aqui um probleminha que eu coloquei de motivação inicial para a nossa primeira aula sobre função. E este problema diz o seguinte: a figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas para representar a trajetória da bola, de modo que a altura h da bola é dada em função da distância horizontal x pela equação menos 0,1x ao quadrado mais 1,2x mais 2,5, com x e h em metros. Então, é o seguinte, nós temos aqui a nossa bola, e o lançamento dessa bola na cesta, ele é definido por uma função do segundo grau, como representou aqui, e essa função, por ser do segundo grau, ela vai descrever para nós uma curva, que é o que a gente viu, que possui o nome de parábola. Então, essa curva aqui é uma parábola. E então, aqui funciona o seguinte,
se a bola está no ponto inicial, ou seja, se ela não deslocou, ela não teve nenhum deslocamento de forma horizontal, então ela vai ter essa altura aqui, que vai de onde ela está, da posição que ela está até aqui. Agora, se eu movimentar essa bola, então se ela estiver neste ponto aqui, ela vai ter um deslocamento de forma horizontal, que é o valor de x, e a altura dela aqui já vai aumentar, né? Então, ela vai ter as coordenadas aí para x e para y, que no caso é o h. E se ela atingir o seu ponto máximo, o ponto máximo dela vai ser atingido exatamente no vértice da parábola, quando ela puder alcançar essa altura máxima aqui, que a gente não sabe qual que é o que a gente quer descobrir. Então, para a gente resolver este problema, porque aqui pediu, determine a altura máxima atingida pela bola. Para a gente resolver esse problema, então, eu preciso encontrar as coordenadas do vértice da minha parábola. Eu preciso encontrar, então, aqui o valor do x do vértice e o valor do nosso h do vértice, tá certo? E aí, vamos descobrir, então, como que vai ser. No primeiro momento, nós vamos resolver apenas tendo o esboço do gráfico, porque tendo o esboço do gráfico, e o gráfico, se o gráfico estiver muito bem desenhado, como é este caso aqui, que foi feito no GeoGebra, de cara já dá para saber que o nosso vértice, inclusive aqui está sendo chamado de P, ele possui a coordenada para x igual a 6. Então, eu sei que o valor que x assume aqui é 6. Porém, eu não sei o valor que representa aqui para nós a altura. Então, para mim descobrir este valor, basta eu substituir na minha função o valor de 6, tá certo? Então, eu vou simplesmente calcular o nosso f de 6. E aí, calculando o vértice de 6, nós teremos f de 6 igual a menos 0,1 vezes 6 ao quadrado, mais 1,2 vezes 6, 1,2 vezes 6, mais 2,5. Isso aqui é igual a menos 0,1 vezes 6 ao quadrado, 36, mais 1,2 vezes 6, 7,2, mais 2,5. E resolvendo isso aqui, eu vou encontrar um f de 6 igual a 6,1. Quer dizer que quando o x for 6, o y será 6,1. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para ficar melhor, né? Para não confundir aí. Então, x 6 e o valor de h 6,1, que é o nosso f de 6, este cara aqui. Certo? Então, quando a gente tem o gráfico bem definido, fica fácil a gente saber qual é o vértice. Porém, nem sempre isso vai ser possível. Aqui a gente dá para saber que é o 6, porque está exatamente em cima do ponto. Mas, e se tiver um outro valor que não é definido? Aí dá problema. Então, por isso que a gente precisa aprender a fórmula para poder encontrar as coordenadas. E aí, como a gente sabe que a parábola ela é simétrica, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela é simétrica. Isso implica que, se a gente traçar uma reta aqui pelo vértice de forma horizontal ao eixo y, essa reta vai dividir essa parábola em dois lados idênticos. Então, imagina se isso aqui fosse uma folha, se eu dobrasse isso aqui e colocasse por cima dessa parte, ela iria sobrepor exatamente. Então, um lado vai ser idêntico ao outro, um lado é simétrico ao outro. Bom, e aí eu preciso encontrar as coordenadas, então, isso aqui, gente, é uma parábola qualquer, tá? Eu irei, então, precisar encontrar as coordenadas do x, então é o que a gente vai chamar do x do vértice, e
as coordenadas do y do vértice, né? Porque a gente sabe que um ponto, ele precisa de duas coordenadas para defini-lo. E aí a gente precisa de uma coordenada para x e uma coordenada para y. Então, é o que a gente vai chamar de y vértice. Sendo esse aqui o eixo x e sendo este aqui o eixo y. E aí, como que eu vou descobrir isso? Eu sei que essa parábola sendo simétrica, este ponto ele é exatamente a metade dessa distância aqui, que vai do x' até o x2'. Bom, basta então eu saber essa distância e dividir por 2. Então, o x do vértice, basta a gente somar as coordenadas, então, x' mais x2', dividindo isso aqui por 2, certo? E aí, como que vai ficar? Bom, quem que é o meu x' e o x2'? A gente sabe que quando a gente resolve uma função do segundo grau, que ela é do formato ax² mais bx mais c, quando a gente encontra o valor de x, a gente tem aquela fórmula, né? X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí, a gente desmembra, né? Porque isso aqui representa para nós dois valores, a parte positiva e a parte negativa. Então, eu tenho que o x' é igual a menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. E o valor de x2' é igual, agora pegando a parte negativa, menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, basta substituir esses valores aqui e nós vamos descobrir quem que é o x do vértice. E aí teremos x' é menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. Mais, né, o x2', que é igual a menos b. Então, colocar um parêntese aqui, né, a menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Bom, aqui a gente sabe que isso aqui tudo, gente, tem que estar dividido por 2, né? Por causa o 2 está aqui. Aqui eu tenho uma fração com uma outra fração. Como os denominadores são iguais, basta repetir os denominadores e... Então, só um minuto. Basta a gente repetir os denominadores e somar normalmente o numerador. Então, 2a, aqui fica menos b, mais raiz de delta, mais com menos b, mais com menos raiz quadrada de delta. Isso aqui tudo dividido por 2. E aí, eu terei que o x do vértice vai ser igual. Voltando aqui, eu sei que, como eu tenho a soma de algo positivo com essa mesma coisa negativa, soma de dois números simétricos, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar, né? Então, o que sobrou? Menos b dividido por 2a, e isso tudo dividido por 2. Então, isso é igual menos b, menos 2b, dividido por 2a, isso tudo dividido por 2. Aqui, novamente, dá para simplificar, e teremos menos b sobre a, dividido. Aí, como a gente tem uma divisão de fração, numerador, denominador, eu repito o primeiro, que é o b sobre a, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso de 2? 1 sobre 2. E aí, eu tenho que o x do vértice é igual a menos b vezes 1, menos b, e a vezes 2, 2a.
Logo, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Bom, vamos testar? Vamos testar lá na nossa função. Vamos encontrar, então, o nosso x do vértice. No nosso caso aqui é h, né? Então, o nosso... Não, na verdade que é f. Nós vamos encontrar o valor de x do vértice aqui, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, menos... Quem é o valor de b aqui da minha função? 1,2 dividido por 2 vezes. Quem é o valor de a da minha função? Menos 0,1. Então, isso aqui é igual a menos 1,2 dividido por menos 0,2. E aí, eu tenho um valor de 6, exatamente como eu tinha encontrado lá, né? As coordenadas, a coordenada para x do nosso vértice. Bom, descobrimos então uma fórmula de calcular a coordenada x do vértice de uma parábola, né? Então, essa fórmula aqui vai servir para qualquer função, tá, gente? Qualquer função quadrática. E para encontrar o y vértice? Bom, basta a gente encontrar, então, o f desse valor aqui, tá certo? Para encontrar o y do vértice. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente calcular o f de menos b sobre 2a dessa função aqui, certo? Porém, quando a gente for fazer o nosso f de menos b sobre 2a, e aí você que está em casa pode fazer para testar, nós vamos encontrar menos delta sobre 4a. Porém, eu não costumo usar muito essa fórmula não, porque tendo o valor do x, é muito mais fácil a gente descobrir o valor de y substituindo na função que até então a gente vai ter, né? Se no caso a gente estiver resolvendo o exercício, a gente vai ter essa função. Então, é só pegar o valor de x e substituir no valor de y, como nós fizemos aqui, né? Para encontrar o 6,1. Então, a gente tem a fórmula para a gente fazer, mas não é necessário usá-la para encontrar o y do vértice. Certinho? Então, para formalizar, né? As coordenadas do vértice de uma parábola é dado por, e aí a gente vai chamar de V. Então, o meu vértice é dado por essas fórmulas aqui, né? Isso aqui para encontrar o x do vértice e essa aqui para encontrar o y do vértice. Bom, e aí, este vértice, ele pode representar para nós tanto um valor máximo quanto um valor mínimo. Ele vai ser um valor mínimo quando a função ela tem a concavidade voltada para cima, que a é maior que zero, e tem um valor máximo quando estiver voltada para baixo, a concavidade, que é quando a for um valor negativo. E aí, vamos praticar? Vamos resolver este probleminha aqui, muito interessante até, usando a fórmula que nós acabamos de ver. Então, vamos lá. Certa empresa transporta 2.400 passageiros por mês da cidade A para a cidade B. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar o preço. No entanto, o departamento de pesquisa dela estima que, a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Neste caso, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa? Bom, esse faturamento da empresa é o que a gente vai chamar de lucro. Porém, vamos ver o que é este lucro. Bom, se eu tenho 2.400 passageiros e cada passageiro paga R$20,
O meu lucro, obviamente, vai ser 2.400 vezes 20. Então, o lucro, ele é o quê? O valor da passagem vezes o número de passageiros. E aí, vamos pensar o seguinte, se a empresa aumentar R$1, quem que vai ser o nosso lucro? O nosso lucro vai ser, que a gente se a gente chamar de L, né? O lucro, ele vai ser o valor da passagem, que como aumentou R$1, nós teremos 20 mais 1. Então, 20 mais 1 vezes o número de passageiros. Se aumenta R$1, o número de passageiros diminui em 20. Então, vai ser 2.400 menos 20. Então, vezes 2.400 menos 20. Correto? Agora, e se eu aumentar R$2? Quem que vai ser o meu lucro? O lucro vai ser, agora, como aumentou R$2, então a passagem não vai ser mais 21, como no anterior. Agora vai ser 20 mais 2. Vezes o número de passageiros. Como eu aumentei R$2, eu vou diminuir 40 passageiros, que aí eu posso escrever como sendo 2.400 menos 20 vezes 2. E quando a empresa aumentar R$3, o valor da passagem vai passar a ser R$23, que é 20 mais 3, e o número de passageiros passa a diminuir em 60, né? Então, 2.400 menos 20 vezes 3. E, bom, a gente pode fazer isso com 4, com 5, com 6, e a gente pode fazer isso com X, né? Por quê? E se eu aumentar X reais, o que vai acontecer com o meu lucro? O lucro, ele vai ser representado por 20 mais X. Então, 20 mais X vezes o número de passageiros, vai ser 2.400 menos 20x, né? Sendo x o número que foi aumentado aqui. Bom, resolvendo isso aqui, o que é que vai ter? Então, isso aqui vai ser igual. Eu posso, aqui agora é um parêntese vezes o outro, então eu vou multiplicar 20 vezes 2.400, nós teremos 48.000. Agora, 20 vezes menos 20x, menos 400x. X vezes 2.400, 2.400x. E x vezes menos 20x, menos 20x ao quadrado. E aí, o meu lucro, ele será, então, igual, vamos colocar isso aqui, né? Menos 20x ao quadrado, menos 40x mais 2.000, menos 400x mais 2.400, mais 2.400x. E sobrou o quê? 48.000. Então, mais 48.000. Ok? Bom, agora, nós temos, então, uma função do segundo grau. E aí, como eu quero descobrir o valor da passagem que aumenta, que coloca em máximo o valor do lucro da empresa, e eu sei que isso aqui é uma função do segundo grau, o gráfico, vai ser algo assim, né? Com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. E aí, eu preciso, então, calcular o valor aqui, o valor da coordenada aqui, que vai aumentar, ou seja, que vai sendo aqui o lucro, né? E aqui o valor da passagem. Eu preciso do valor da passagem que vai aumentar o meu lucro. Então, eu preciso saber a coordenada para este vértice aqui. Eu só preciso do número de passagem. Bom, basta eu jogar na fórmula, né? Então, eu sei que o x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. E eu sei que a minha função, ela é igual a menos 20x ao quadrado, mais
2.000, aqui é 2.000, né? Mais 2.000x, mais 2.000x, mais 48.000. E aí, resolvendo aqui, o x do vértice vai ser igual a menos, quem é o valor de B? 2.000. Então, menos 2.000 dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes. Quem é o meu valor de A aqui? É menos 20. Então, 2 vezes menos 20. E aí, x do vértice igual 2.000 dividido por 2. Então, vai sobrar menos 1.000 dividido por menos 20. E aí, menos 1.000 dividido por menos 20 vai dar 50. Tá certo? Mas isso aqui é o valor da passagem em si? Não. Esse valor de x aqui é o valor que eu vou aumentar na passagem, porque até então minha passagem era 20. Então, a resposta do meu problema vai ser os 50 mais 20, que vai ser o valor da passagem. Então, vai ser igual a R$70 a resposta do nosso problema. Agora, se quisesse saber qual que seria o lucro máximo, basta eu pegar os 70 e substituir na nossa função, né? Basta substituir não, né? Basta multiplicar aqui, né? Por este valor que está aqui. Que aí você pode fazer para poder verificar e descobrir aí qual que é o nosso faturamento máximo, ok? Bom, vamos para mais um problema para a gente dar uma fixada aí no conteúdo. Tenho esse probleminha aqui, ó. A trajetória da bola em chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura em metros, dado por H, e T em segundos após o chute seja dada por H igual a menos T ao quadrado mais 6T, responda. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Bom, essa aqui é a trajetória da bola, né? Se a gente for ver aqui, aqui nós temos algo desse tipo aqui, ó, que representa para nós também uma parábola. E aí, se a gente for colocar isso no plano cartesiano, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Então, aqui eu vou ter um eixo que vai representar o tempo e eu vou ter um outro eixo que vai representar a nossa altura, né? Então, aqui eu vou chamar de T e aqui eu vou chamar de H. Bom, e aí, essa parábola, ela vai ter um vértice, ou seja, ela vai ter um ponto máximo, né? Que é algo mais ou menos aqui, né? Algo mais ou menos por aqui. E eu preciso encontrar, na letra A, em que instante ela atinge a altura máxima. E como o tempo ela está nessa reta aqui, então eu preciso saber dessa coordenada aqui, ó. Do nosso, digamos, seria o nosso T do vértice, certo? Então, vamos lá resolver na letra A. Como a minha função está aqui, né, menos T ao quadrado mais 6T, bom, eu sei que para encontrar o x do vértice, a gente usa a fórmula menos b dividido por 2a. E aí, vamos encontrar então o nosso valor. Mas eu não quero o x do vértice. No meu caso lá é o t do vértice. Mas a fórmula não muda, né? A fórmula é isso mesmo. Então, é igual a menos, quem é o valor de b da minha função? O 6. Menos 6 dividido por 2 vezes. Quem é o valor de a? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Isso aqui igual a menos 6. Então, menos 6 dividido 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 6 por menos 2 vai dar 3. Então, a nossa resposta da letra A vai ser o quê? 3 segundos, porque o tempo ele está em segundos. A letra B pediu para calcular a altura máxima atingida pela bola, que é exatamente o valor aqui que vai fazer em que a bola estiver na altura máxima, que aí é o que a gente vai chamar de H de vértice, né? Aqui tanto faz, qualquer letra, tá, gente?
Bom, como a gente já tem a função que representa essa trajetória, basta a gente encontrar, então, nessa função aqui, o nosso f de 3. E aí, calculando o f de 3, nós teremos aí f de 3 é igual a menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, que é igual a menos 9, mais 18, que é igual a menos 9 mais 18, dá 9. Então, o f de 3 é igual a 9. Ou seja, quando eu tenho 3 segundos, a bola atingiu 9 metros. E aí, a resposta da letra B é igual a 9 metros, ok? Pessoal, são tipos de problemas clássicos que caem em provas vestibulares, Enem, que pedem para calcular valores máximos, valores mínimos. Então, esse tópico ele é extremamente importante aí sobre funções do segundo grau, tá certo? Assim como todos os outros, mas este aqui, esse tipo de questões é muito cobrado. Então, sugiro que estudem bastante e nós terminamos, então, a nossa aula sobre funções e eu espero que todos tenham aí entendido e nos vemos aí em uma próxima aula. Então, abraço.